O ano que vem tem eleição. Se prepare, se prepare, se prepare, porque tem muito candidato na praça. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Todo dia eu vejo uma pesquisa que tem candidato aqui, candidato acolá. Eu só vou decidir ser candidato se eu for o ano que vem, porque eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência e conversar com vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte: não se preocupe, eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições desse país. Pode ter certeza. Serei candidato para ganhar as eleições desse país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de maluco que quase destrói esse país nos últimos anos. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Eles não voltarão. Pode estar certo disso. Pode ficar certo. Eles não voltarão, não é porque o Lula não quer, é porque vocês não vão deixar eles voltar. E nós liberamos hoje para que o Ceará consiga ser o primeiro estado a ter um data center de grande porte, e eu espero que sirva de estímulo para outros estados brasileiros fazer a mesma coisa, e quem sabe a gente consiga o desenvolvimento para melhorar o padrão de vida do nosso povo. Portanto, vocês têm que dar os parabéns ao governador de vocês e ao Camilo e aos deputados e senadores do Ceará que passam o tempo reivindicando isso. A segunda coisa é que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pensei que eu não tinha mais razão de ficar emocionado, mas quando o prefeito mostra a mãe dele, que junto com ele tirou uma fotografia comigo, ele ainda pequeno, eu fico emocionado, porque como eu estou já com quase 80 anos de idade, eu tenho encontrado pessoas que estão comigo há pelo menos 50 anos nessa briga. Então eu quero agradecer a todos vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para ver se vocês se lembram. Neste país, tem milhões e milhões de almas, homens e mulheres, que não conhecem Brasília, que não conhecem o gabinete do presidente, que não conhecem o gabinete do governador, que não conhecem o gabinete dos deputados e que, portanto, não tem como fazer pressão para que as coisas melhorem. É para esse que nós temos que olhar. São essas mulheres de 50 anos, com fisionomia enrugada, de tomar sol todo santo dia, do dia que nasce ao dia que morre. São esses trabalhadores com as mãos calejadas, não de roubar, mas de trabalhar no cabo da enxada de sol a sol, que nós temos que olhar. São essas crianças, muitas vezes desnutridas, que nós temos que cuidar para que tenham uma boa educação e o nosso país melhorar. Essas palavras minhas foram ditas aqui em Missão Velha no dia 6 de junho de 2006, no primeiro ato de inauguração da tentativa de trazer a Transnordestina para cá. Eu fiz questão de ler esse trecho do discurso, porque nós temos, enquanto governo, que fazermos várias opções. O governo tem uma quantidade de dinheiro que é recolhida dos impostos que a sociedade paga. E o governo tem que decidir para onde é que vai esse dinheiro, para que região que vai, que tipo de gente que a gente quer favorecer no país. E é uma escolha do governo que pode ser referendada pelo Congresso Nacional quando a gente manda um orçamento para ser votado no Congresso Nacional. Por exemplo, o Wellington, que é o companheiro que tem o ministério mais importante que cuida do povo pobre, o Ministério do Combate à Fome e Desenvolvimento Social, está sempre querendo mais dinheiro. O companheiro Renan, que é o companheiro que cuida das estradas e ferrovias, está sempre querendo mais dinheiro. O companheiro Valdez, que cuida de muita coisa no Brasil inteiro, está sempre querendo mais dinheiro. O Renan, ou melhor, o nosso companheiro humano, está sempre querendo mais dinheiro. O Rui Costa está sempre querendo mais dinheiro. O Camilo está sempre querendo mais dinheiro. Os empresários querem mais dinheiro. Os sindicatos querem mais dinheiro. E tudo isso chega na minha mesa. E aí você tem que fazer opção. Eu lembro que quando eu criei o Bolsa Família, as pessoas diziam: esse Lula
vai dar dinheiro para pobre e eles vão virar vagabundo. Porque o que eles têm é que trabalhar. O Lula tinha que fazer ponte e fazer estrada. E eu dizia a verdade que eu tenho que fazer ponte e fazer estrada. Mas eu não posso fazer uma ponte, fazer uma estrada, fazer uma ferrovia e do lado daquela obra tem gente passando fome, tem gente comendo farinha com água. Eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas para que elas tenham o direito até de ser trabalhador daquela obra. A mesma coisa foi para a educação. A vergonha é tão grande nesse país, a vergonha é tão grande da elite que governou esse país, que precisou entrar um operário metalúrgico que não tem diploma universitário para fazer mais universidade e mais institutos federais do que eles fizeram. Por que eles não fizeram? Porque eles mandavam os filhos deles estudar na Europa. Porque mandavam os filhos deles estudar nos Estados Unidos. E o pobre tinha que comer feijão, arroz de farinha só, ou trabalhar de doméstica, ou trabalhar de pedreiro. Era isso que eles pensavam do povo nordestino. E eu fiz questão de dizer para eles: o povo nordestino tem orgulho de ter empregada doméstica. O povo nordestino tem orgulho de ser pedreiro. Mas o povo nordestino não quer só isso. A gente quer médica, a gente quer engenheiro, a gente quer professor de matemática, a gente quer progredir na vida. Daí, porque tu fica, meus parabéns. Meus parabéns pelas mulheres que você apresentou aqui. Porque as mulheres não podem ser tratadas como pessoas de segunda categoria. A mulher é fraca, a mulher é mais... Mentira, mentira. A mulher é o que ela quiser ser. E ela faz aquilo que ela quiser fazer. Portanto, meus parabéns, parabéns, Tufico, parabéns que as mulheres... Nós aprovamos no Congresso Nacional, eu agradeço aos deputados federais e senadores, nós aprovamos uma lei que estabelece salário igual entre mulher e homens exercendo a mesma função. E essa lei já está em vigor. Se alguém conhecer uma mulher que está fazendo a mesma função do homem e está ganhando menos, é só denunciar, porque quem não paga vai ter que pagar. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou alegre e estou frustrado. Eu estou alegre porque eu estou aqui na Transnordestina. Essa Transnordestina não é apenas uma necessidade do Nordeste. Essa Transnordestina aconteceu comigo em 1989. Eu passei para disputar as eleições com o Collor no segundo turno. E eu vim fazer uma visita à mãe do doutor Miguel Arraes, que morava na cidade do Crato. Ela estava com 90 anos. Fomos para um comício, o palanque caiu, não sei quem se lembra disso aqui. E depois, no aviãozinho que eu fui levado de volta, o companheiro Arraes falou: Lula, eu sei que eu não vou ver, mas se você puder, faça a Transnordestina, porque o Nordeste precisa dela. Então a Transnordestina não é só uma necessidade do Nordeste, é o pedido de um companheiro da mais alta qualidade que o Nordeste produziu, chamado Miguel Arraes, a quem eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui muito amigo. Então esta ferrovia é uma homenagem a ele. E por isso eu estou frustrado. Porque eu fiz 31 reuniões com o Hélito, com o Cid, com o Eduardo Campos, para que a gente pudesse acabar essa ferrovia logo. E todo dia tinha um problema. Era um problema na justiça, era um problema no meio ambiente, era um problema de dinheiro, sei. Essa estrada foi. Eu imaginava que ela fosse acabar em 2012. Eu saí em 2010. Voltei à presidência 15 anos depois. E essa ferrovia tinha andado muito pouco. Aliás, já não havia mais interesse de fazer essa ferrovia. E eu assumi a responsabilidade de que nós vamos concluir essa ferrovia. Custe o que custar. E vamos fazer ela entre o Porto de Pecém e o Porto de Suape e Eliseu Martins no Piauí. Vamos fazer igualzinho estava o projeto. Vai demorar um pouco mais? Vai. Vai gastar um pouco mais de dinheiro? Vai. Mas o Nordeste precisa dessa obra. O Nordeste não quer ser mais tratado como se fosse a parte pobre do Brasil. O Nordeste precisa ser respeitado, porque o Nordeste tem inteligência, tem conhecimento. A gente não pode ficar nas páginas de jornais por ser a parte do país
sabe, mais pobre, a parte do país com mais analfabeto, a parte do país com menos médicos, a parte do país com menos chance de progredir. Por quê? Porque os governos nunca olharam para o Nordeste com respeito. Eu, além de olhar, eu sou nordestino e com 7 anos já carregava pote d'água na cabeça para levar para casa para beber. E é por isso que eu resolvi fazer a Transnordestina e fazer a transposição do Rio São Francisco. Porque eu sei o que é a necessidade de água no estado do Ceará. Não apenas para o pessoal do campo, para o pessoal de Fortaleza, da capital. Eu sei o que é a falta d'água em algumas regiões desse país. Pessoas que levantavam de manhã não podiam se lavar porque não tinha água. Meninas que não iam para a escola porque não tinha como tomar banho nem lavar roupa. Ora, lógico que a natureza é obra de Deus. A gente não pode mudar a natureza, mas a gente pode mudar a realidade, se a gente tiver vontade política. E eu tenho a vontade política de transformar o Nordeste numa reunião rica desse país, em que o povo viva decentemente, com dignidade, com muito respeito, e que tenha a mesma chance de progredir quanto qualquer outra pessoa. Tem gente que pensa que fome só tem no Nordeste. Quantas pessoas tem o Bolsa Família em São Paulo? Mais de 1.400.000 pessoas recebem Bolsa Família em São Paulo. Porque, companheiros, não é fácil gostar de pobre. Gostar de pobre você não tem apenas que ter cabeça. Gostar de pobre você tem que pensar com o coração. Se vale a pena ou não a gente cuidar das pessoas. E lógico que se as decisões do governo se dá numa mesa muito elitista, numa mesa com muita gente muito rica, o pobre só será lembrado para livro de história. Ele não será colocado no orçamento da União. Ele não será lembrado para repartir o pão. E quando a gente traz uma obra dessa para cá, qualquer outro poderia levar para outro estado. Para que fazer a Transnordestina? Eu não moro no semiárido. Eu já estou em São Paulo há quantos anos? Mas e o povo que mora lá? E as crianças que moram lá? E as mulheres que moram lá? E os velhinhos que moram lá? Quem vai tratar deles? É o Estado que tem que tratar. E o Estado tem que assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas. Essa ferrovia é muito importante para o desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento tem que trazer melhoria de vida para o povo. Não é para enricar apenas meia dúzia e o povo continuar vendo o trem passar e pobre, sem ter o que comer. Então, gente, eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Estou muito orgulhoso de ter andado de trem. Muito orgulhoso. Mas o Tufik sabe que eu quero andar de trem até o Porto de Pecém. E ele sabe. Ele sabe. Agora ele sabe. E eu disse para ele, e vou dizer outra vez, não faltará dinheiro para concluir a Transnordestina. Eu estou dizendo outra vez de público, não faltará dinheiro. Agora, eu tenho que ser comunicado da dificuldade do dinheiro antes de faltar. Eu preciso ser comunicado antes, para que a gente possa não permitir, porque eu quero estar nessa obra até o fim do meu mandato. Eu quero inaugurar essa obra. Se não 100%, 99%, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Companheiros e companheiras, eu comecei dizendo que não ia falar muito para vocês, mas eu queria terminar. Esse microfone está ruim, viu, Stuka? Esse microfone realmente não está bom. Eu estou sentindo que não. Eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Vocês que consomem até 81 kW de energia, sabem que vocês não vão pagar mais energia nesse país. E se você consome até 120 kW, você vai pagar só a diferença entre os 80 e os 40. Você vai pagar somente a diferença. Tá? A segunda coisa, nós achamos que o Congresso Nacional vai aprovar a nossa lei que diz que nesse país até R$5.000 ninguém paga mais imposto de renda. E ao mesmo tempo, quem ganha até R$7.200 vai pagar menos imposto de renda. Vocês sabem que nós temos ainda algum programa. Vocês já sabem o programa de escola de tempo integral. Vocês já sabem o programa de alfabetização até 2030 de todas as crianças até o 2º grau. Vocês sabem do programa Pé de Meia, para poder garantir as nossas adolescentes na escola. Vocês sabem do nosso programa de bolsa para os jovens do Enem, que tiraram as melhores notas, se escolherem ser professor,
vão ganhar uma bolsa para ser professor. Mas você sabe que tem mais duas coisas que a gente quer anunciar. A gente quer anunciar um plano habitacional para a classe média brasileira, para as pessoas que ganham 10, 12, 14 mil reais por mês, um plano habitacional. E também um programa para a reforma de casa. Tem gente que não quer comprar uma casa, tem gente que quer fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro. Nós temos que garantir que essa pessoa tenha crédito para fazer. E a última coisa que eu quero fazer ainda este ano é a gente garantir que mais de 17 milhões de pessoas mais pobres recebam o gás de cozinha gratuitamente na sua casa. Só para vocês terem ideia, o gás de cozinha sai da Petrobras, aquele botijão de 13 quilos, a R$37. E ele chega na casa das pessoas a 120, a 130, a 140. Tem gente ganhando muito dinheiro. E nós vamos assumir a responsabilidade de garantir que as pessoas que ganham menos nesse país não deixem de cozinhar porque não tem gás, ou fiquem queimando lenha ou com querosene. Essas são algumas coisas que nós vamos fazer.